Olá, professor Diego, do curso Fusão, tudo bem? Bem-vindos ao módulo de cidadania, né? Não sei se você já ouviu falar dessa palavra, cidadania, ser cidadão. É uma coisa muito importante assim na nossa sociedade, no nosso cotidiano. E você vai ter o privilégio de aprender aí todo esse tempo. E a aula de hoje está bem interessante, eu tenho certeza que você vai gostar, certo? Comentar para você o que é cidadania. E aí, como eu comentei, certo? O que é cidadania? O que é você ser um cidadão de bem, que exerce seus direitos? Para que isso? Ai, nossa, troço chato. Olha, pode até parecer, mas se você for parar para ver, é uma coisa muito importante, certo? Muito bem. É, Como eu já disse, falar o que é cidadania, a origem da cidadania. A cidadania, ela veio de algum lugar. E de onde será que ela veio? Você verá. Vou explicar para você direitinho como que ela funciona, tá ok? E direitos e deveres, é claro, direitos e deveres. Você deve ter visto, certo? A pessoa chegar, né, tá lá esperando na fila lá do hospital. Eu tenho direito de ser atendido. Eu tenho preferência. Eu tô grávida. Eu tenho direito a ter uma fila a ser atendida na fila preferencial, né? Então, é assim que funciona. Então eu vou explicar para você não só isso, como outras coisas também, certo? Para você ter uma ideia, né? Ter um parâmetro aí para você entender tudo direitinho, certo? Desde já deixei meu telefone de contato, você vai encontrar no grupo, mas se você quiser aproveitar, anotar aí para tirar suas dúvidas, meu telefone de contato é 98055 9270. Se não der, 70 de novo que você vai me encontrar, tá bom? Então vamos lá. Vou falar para você o que é cidadania. Vamos então avançar para o próximo slide? Então simbora. Cidadania é um conjunto de direitos e deveres. Direitos e deveres eu vou explicar daqui a pouquinho, certo? Para não ficar aquela coisa chata, aquela coisa repetitiva, exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. O que é o indivíduo? O indivíduo é a pessoa. Sou eu, você, seu pai, sua mãe, uma criança, uma criança. Cada pessoa é um indivíduo, certo? No que se refere ao seu poder e grau de intervenção, né? Ou seja, você tem direitos, né? Você pode fazer uma reclamação de alguma coisa. Vamos supor, você chegou e foi mal atendido no correio. Você foi lá no correio, o funcionário chegou lá e te tratou mal, por exemplo. Você tem um telefone lá da ouvidoria que você pode ligar e reclamar. Olha, eu quero reclamar disso, daquilo, entendeu? Intervenção, para você, por exemplo, polícia, né, que tem poder de intervir, né? Um assalto, uma denúncia anônima, enfim. No usufruto, para você usufruir dos seus espaços e na posição e em poder nele intervir ou transformá-lo, né? Por exemplo, vamos supor que você tem uma ideia, como passou na TV já tem algum tempo, que os moradores da região já não aguentavam mais promessas da prefeitura. O que cada um fez? Juntou o pedreiro, juntou o carpinteiro, juntou o pessoal que gostava de planta, juntou a criançada que gostava de pintar, e eles fizeram uma praça recreativa, que tinha até churrasco espaço para um churrasco na rua para que eles pudessem ficar ali, passar um tempo com a família. A criançada pintou os pneus, teve gente que plantou, ficou uma beleza. E isso com pessoas mesmo investindo e trabalhando, certo? Então isso aí já é um exemplo de transformação. Não precisa esperar cair do céu, você mesmo pode fazer, né? Bom, essa expressão vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Antigamente, cidadão era aquele que fazia parte da cidade, tendo direitos e deveres e nela habitar. Direitos e deveres, vou falar daqui a pouquinho, habitar de morar, certo? Atualmente esse conceito extrapola os limites urbanos, podendo ser compreendido no espaço rural, certo? Como eu falei, as pessoas também do campo, elas também podem ter
elas podem intervir, elas podem ter ação. Por exemplo, vamos supor que o pessoal que trabalha colhendo algodão não está recebendo direito, né? Então o que pode acontecer? Eles podem chegar e podem fazer uma greve, né? Fazer uma greve para requisitar um aumento de salário, entre outros. Beleza? Tranquilo? Então, simbora pro próximo slide. Tá vendo só? Não é uma coisa assim muito difícil. Como eu falei, qualquer dúvida, só você ver aí no grupo do WhatsApp aí, você vai ver meu número e tá tudo certo, tá? Se não ficou muito claro algo que eu falei para você. Então vamos falando aqui, né? Que a origem da cidadania foi na Grécia Antiga, certo? Por quê? Senão ia ficar bagunça, ia ficar muito... Tinha que ter uma ordem, tem que ter uma sociedade, ou seja, pessoas que vivem numa sociedade. O que é sociedade? Um ambiente social, um ambiente de pessoas que têm comportamentos, hábitos e costumes, certo? Então, tinha que ter um controle sobre isso. Imagina se cada um fizesse aquilo que quisesse. Ah, vou ali, vou matar quem eu quiser, eu vou ali, vou agredir, não vai acontecer nada comigo. Ah, vou roubar. Enfim, claro, né? Tô só dando exemplos. Então, por isso que existem leis, né? Para serem aplicadas. E aí tá falando, né? Indivíduos que viviam em sociedade participavam ativamente de decisões políticas, excluíam-se aqui os homens como artesão e comerciantes, mulheres, escravos e estrangeiros. Ou seja, artesãos e comerciantes não podiam ter a palavra, só o pessoal lá do alto poder. O que isso está aparecendo? Está aparecendo a política de hoje, né? Mulheres e os escravos e os estrangeiros, certo? Eu tinha um professor de direito, né, na minha faculdade, que ele comentava o seguinte para mim. Ele sempre comentava que durante as nossas aulas, ele falava que tudo de hoje, né, questão de sociedade, poder político e tudo mais, tem muita origem na Grécia Antiga. Então, tipo, o que a gente está vivendo hoje tem origem lá. E não mudou muita coisa, certo? Então tá aí, ó. Vamos lá, voltando aqui a questão. No Brasil, o termo cidadania surgiu na Constituição Imperial de 1824, imperial, né? Ou seja, tinha rei, rainha, né? E tudo mais. E somente a partir de 1930, ou seja, só em 1930 que as pessoas podiam exercer seus direitos políticos. Por quê? Porque era muita exploração, certo? As pessoas não tinham direitos, certo? O que são direitos? Eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Eu estou segurando aqui para não ficar aquela coisa repetitiva, tá? No entanto, há um longo caminho a ser percorrido pela democracia no país. Exige a participação de todos, enquanto cidadãos, cobrando resultados e promessas políticas. Realmente, eu já vi uma reportagem na televisão há muito tempo de pessoas que iam lá na Câmara dos Vereadores, eles votavam, elegiam um candidato e aquele grupo de pessoas cobrava. Olha, você prometeu pra gente fazer isso, então a gente vai lá todo santo dia, a gente vai nessa reunião aí das câmaras dos vereadores abertas ao público, né, normalmente terça e quinta, pra gente poder acompanhar o processo e realmente as coisas acontecer, porque tem que ter alguém pressionando. Se você vota ali no cara e não tem ninguém ali pra ficar lá no pé dele, ficar cobrando, ficar fiscalizando, a pessoa não vai fazer nada, tá? Depende da pessoa, a grande maioria pensa dessa forma, tá? Vamos lá. No entanto, há um longo caminho a ser percorrido e exige a participação de todos enquanto cidadãos, cobrando resultados e promessas políticas, justiças para a corrupção e para um ato corriqueiro e buscando meios possíveis para melhorar a sociedade, né? Eu não vou citar nomes aqui para não ter nenhum problema, até porque coisas que não se discutem, que é política, religião e futebol, certo? Então, você pode acompanhar na televisão que tem políticos aí sendo presos, sendo caçados. O que é um político que é caçado, ô Diego? Um político sendo caçado é que ele não pode mais ser político, ele não pode mais exercer aqueles direitos de político. Por exemplo, o cara foi caçado por 10, 20 anos, ele não pode exercer seus direitos políticos. Então, por 20 anos, fulano de tal não pode se candidatar para nenhum cargo onde ele tenha que ser eleito pelo voto do público, certo? Então tá aí as dicas, ok? Então agora vamos aos direitos e deveres. Voltando àquele exemplo que eu tinha comentado. Vou falar, então vou falar agora. Direito é o seguinte, é tudo que você pode fazer, certo?
Por exemplo, direito ao voto, direito ao serviço público. Eu não sei como é que é para vocês, mas assim, por exemplo, eu creio que ainda seja dessa forma. Você vai tirar um título de eleitor, você não paga para tirar um título de eleitor, certo? Ah, eu quero tirar a minha carteira de identidade. Puxa, tô duro, tô sem grana, tô desempregado. Você tem lá um requerimento que você pode declarar que você não tem dinheiro para pagar, que você pode tirar a sua carteira de identidades grátis. Então, isso é um direito, é uma coisa dada a você, que você pode fazer. Entendeu o que é direito? Então, isso aí é direito. Direito de ir e vir, enfim. Depois a gente comenta um pouquinho mais, tá? E direitos civis é o objetivo de garantir a liberdade individual. Olha só que coisa boa, certo? Coisa boa, você poder ir e vir, fazer o que você quiser, não dever nada a ninguém, não tá fazendo nada errado. Olha que coisa boa você ter a sua liberdade, né? De agir, de falar. Então tá aí alguns exemplos de direitos, ó. Direito à vida, direito à liberdade de expressão, você poder falar o que você quiser sem ninguém te proibir, como aconteceu na época da ditadura militar. Se você... Meu pai, por exemplo, ele viveu nessa época da ditadura militar. Ele comentava comigo, se você tá na rua com um colega e você falasse alguma coisa do governo, alguma coisa do mal do governo militar, que não gostasse, um guarda tinha um poder de te prender. E tinha caso de pessoa que foi presa e nunca mais apareceu, tá? Tô dando um exemplo. Já falei, liberdade de ir e vir, já comentei agora há pouco. Igualdade entre homens e mulheres, homens e mulheres são iguais perante a lei. Só que não é bem isso que a gente vê, né? Não tô querendo aqui dar uma de revolucionário e nada disso. Eu só estou comentando. Você provavelmente deve ter ouvido falar ter visto até na televisão, né, depoimentos, né, nas redes sociais, né, as pessoas estão mais nas redes sociais, de homem e mulher que exerce a mesma função no trabalho e o homem ganha mais do que a mulher, né? Por que isso? Inclusive tem vídeos no YouTube, tem até uma experiência que fizeram com crianças que deu um copo cheio de brinquedinho e doces, né, pro menino e o mesmo copo pra menina com menos doce. Aí botou os dois e filmou os dois. Aí filmou, na boa, o vídeo é emocionante, tá? Eu chorei quando eu vi esse vídeo. Aí o menino olhou pra menina, aí perguntou, ué, mas... O menino mesmo perguntou, ué, mas por que eu tô ganhando mais coisa do que ela? Aí falaram mais ou menos assim, porque no mundo é assim. O homem ganha mais do que a mulher. E a menina, né? Duas crianças olhavam assim pro menino com mais coisa e tal. Aí sabe o que aconteceu, gente? Pô, na boa, de tocar o coração. O menino dividia as coisas com a menina e deixava tudo por igual. Botava até o copinho do lado do outro, né? Um copo grande de plástico, transparente, não sei o que é, cheio de doces e brinquedinhos pequenininhos. E aí dividia, né? E aí o menino falava, poxa, mas por que tem que ser assim? Por que eu sou mais importante do que ela? Né? Ela é minha amiga, né? Ou algo do tipo, né? Só porque eu sou homem, eu sou mais importante do que ela? Então isso aí é um exemplo, né, que você pode ver. Proteção à intimidade e da vida privada, você poder ter sua vida em casa, você fazer o que você quiser, né? Liberdade para exercer sua profissão, você não ser proibido de você trabalhar, e direito à propriedade, certo? Tem vários tipos de propriedade. Tem a propriedade mesmo, aquele terreno que você compra, aquela casa. Tem também a propriedade intelectual, por exemplo. Você foi e escreveu um livro. Aí um cara chegou e lançou um filme baseado no seu livro. O filme foi um sucesso de bilheteria. Só que tem um grande detalhe, o cara não falou contigo antes. Então você pode processar essa pessoa por direito de propriedade. Beleza? Tá? Direito intelectual também. Então vamos lá. E deveres, tá? E tem aqui mais direitos, tá? Educação, né? Escola pública, saúde. Bom, eu não vou comentar cada tópico desse, senão vai ficar um pouco cansativo. Trabalho, moradia, transporte, lazer. A própria palavra ela já diz. Segurança, né? Ter policial para proteger. Previdência social. Você foi mandado embora, né? Você vai ter o seguro-desemprego. Você vai ter direito ao INSS. Você vai ter direito ao fundo de garantia e assim sucessivamente. Proteção à infância e à maternidade, né? Não deixar
gente abusar de criança inocente, né? E assistência aos desamparados. Existem albergues, certo? Não sei se vocês já ouviram falar de albergue. Albergues são casas onde aquelas pessoas que infelizmente não tiveram muita sorte na vida moram em rua e elas vão lá para poder ter um abrigo, pelo menos passar uma noite, né? Tem vários filmes que você pode ver por aí, tá bom? Principalmente filme americano. Filme americano tem bastante filme assim, tá ok? Então vamos lá. E direitos políticos, tá? Direito é você votar em quem você quiser. E ninguém é obrigado a saber em quem você votou, tá bom? Então, da mesma forma que você pode votar, você também tem direito a se candidatar, a se lançar como vereador, como um deputado, entre outros, tá? E aqui, direitos, né? Algumas passagens assim da lei. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso que eu já comentei, saúde, educação, moradia e transporte, né? Só você dar uma lidinha no slide que você vai ver. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Por exemplo, chega um policial na sua casa, né? Chegam 2, 3 policiais, igual tem muito filme, né? Ah, vim aqui vasculhar sua casa. Eu esqueci agora o termo, né? Eu esqueci agora o termo qual é. Eu vim aqui dar uma olhada na sua casa. Tá, você tem um mandado de busca? Tem um mandado de busca para você poder vir aqui na minha casa? E não tem, então. Então, quando você tiver um mandado de busca, você volta aqui que eu vou deixar você entrar na minha casa e vasculhar o que você quiser, tá? Ninguém deve ser submetido a tortura, nem tratamento desumano ou degradante. Tortura, né? Alguém te machucar, te enforcar, fazer você sofrer. Manifestação do pensamento livre, sendo vedado o anonimato. Ou seja, você pode se expressar, mas você também não pode ficar anônimo, né? Muita gente na internet fica anônimo, mas se você, por exemplo, quer falar alguma coisa e tudo, você não pode falar, olha, essa minha identidade é secreta. Não, você tem que falar, meu nome é Diego, eu sou professor, eu tô revoltado por causa disso, daquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você tá dando a cara a tapa, tá bom? E liberdade de consciência e crença, ou seja, você pode ter a religião que você quiser, você pode pensar o que você quiser, tá? E tá falando que sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei. Ou seja, se você quiser fazer um culto numa praça, alguma expressão de seja da religião qual for, tá? Você tem que pedir autorização para isso, tá bom? E dever. Dever é a parte que você é cobrado, tá? Então, direito é o que você pode fazer e dever é o que você é obrigado a fazer. Você tem que votar, você tem que cumprir as leis para você não ser preso ou pagar alguma multa, alguma fiança, tá? Respeitar os direitos sociais de outras pessoas. Você não pode, por exemplo, ficar gritando. Vamos supor, você vai num restaurante, aí você começa a gritar, falar alto, você já tá desrespeitando o direito, o espaço da outra pessoa, né? Às vezes ali onde você tá tem uma família, tem criança, tem um caso, então você pode incomodar. Tem até um velho ditado que diz assim, né? O seu direito termina quando começa o meu. Ou seja, você não pode, por exemplo, ficar com som alto pra caramba aí a noite toda, né? Os vizinhos dormindo, você não pode fazer isso. Você não sabe se tem uma pessoa idosa. Independentemente do que seja, imagina só, você quer dormir à noite e tem um som alto do vizinho te incomodando, te atrapalhando. Fica uma coisa muito chata, tá? Educar e proteger nossos semelhantes, colocar nas escolas, proteger a natureza, proteger o patrimônio público e social do país, certo? Ou seja, a pessoa fica pichando, né? Esses monumentos e tal, fica passando liquid paper, isso não é legal. E colaborar com as autoridades. Poxa, você tá lá na sua rua, né? Poxa, tá tudo pintadinho, tudo bonitinho. Aí tem um cara que você já viu lá que tá sempre pichando. Aí vai lá na outra semana, o cara vai lá e pinta o muro da casa dele de novo. Aí vai lá o cara e picha de novo. E você sabe quem um cara é, né? Mas aí você pode, por exemplo, fazer uma denúncia anônima. Você pode ligar pra polícia ou ligar até pro próprio morador da casa. Ó, fica atento aí, que tem um cara aí. Às vezes você não quer entregar a pessoa, mas você pode falar, ó, toda noite, dia sim, dia não, ele passa aqui e fica pichando aí a sua casa. Ou você pode até falar pra polícia, olha, tem um cara que vem aqui, ó, e poxa, coitado, o cara tá pintando aqui o muro, ele picha aqui, picha ali, ó.
joga lixo no chão, o cara faz estrago por onde passa. E da minha casa, do terraço, eu costumo ficar lá com a minha família, eu vejo ele passando e fazendo isso, né? Então você pode, é um direito de colaborar com as autoridades para que aquela pessoa não possa continuar fazendo aquela atrocidade, tá bom? Muito bem. Então, olha aí, ó. Tá vendo só? Já chegamos às nossas atividades, ó. Aposto que você pensou que ia demorar mais tempo, né? Então tá aí. Tá aí as nossas atividades, ó. Como surgiu o termo cidadania, de onde surgiu, enfim, tá aí as atividades para vocês que lá no grupo eu vou dizer o momento que eu quero, tá? Em quanto tempo eu quero que essa atividade seja feita. Ó, interessante. Copia a pergunta e a resposta com letras legíveis. Se você tem aquela letrinha de médico, aquela letra incompreensível, tenta fazer uma letra de forma bonitinha, porque, né? Você pode ver, né? Só pelo tamanho do meu óculos você vê que eu não enxergo muito bem, né? Então se você enxerga, bota com uma letra muito ruim de ler, vai ficar muito difícil, né? Então eu tenho outros alunos também para corrigir o exercício. Faça com letras legíveis, faça com calma, tá bom? Então é isso aí, eu vou disponibilizar o material em PDF no grupo, tá bom? Então, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência e até a nossa próxima aula, tá bom? Valeu, um abraço, tchau!